Programa Coma Bem hoje num ambiente totalmente diferente, mas também nós temos um convidado magnífico, especial, alguém que vai trazer para nós algumas informações muito importantes, principalmente sobre o diabetes. Nós estamos aqui com o Dr. Rafael Macri, professor aqui da Universidade Franciscana, coordenador do curso de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria e um grande entendedor dessa doença que está assolando o mundo, não é somente o país. Rafael, vou chamá-lo assim porque nós temos uma certa intimidade. Rafael, seja muito bem-vindo ao programa Coma Bem, embora estejamos em outro laboratório. Antes que você fale alguma coisa, veja bem, já vou interromper antes dele falar, né? Nem falou, eu já vou interrompê-lo. Rafael, eu lembro algo bem importante para a gente colocar aqui, né? O quanto a alimentação, como você diz, a alimentação de raiz, faz toda a diferença quando a gente quer ter saúde e evitar as doenças crônicas. Pessoal, eu lembro do Rafael quando o Rafael era adolescente. Ele veio ao nutricionista, né, com algumas demandas, mas ele era um paciente excepcionalmente curioso e também incorporava todas as orientações de alguma forma, né? Olhando hoje, o Rafael não parece o mesmo Rafael de anteriormente. Já faz alguns anos, né, Rafael? Seja muito bem-vindo, então. Muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer estar com a Tereza, que mudou minha vida, como ela falou. Querido. Né, na história da obesidade. Hoje eu trabalho com obesidade e diabetes e é a minha dedicação profissional dentro da medicina, por ser um campo muito importante e um campo que vem cada vez mais, né, ampliando em termos de número de pacientes. Infelizmente, essa é uma realidade. No mundo inteiro, o diabetes ele vem ganhando, né, número exorbitantes de novos pacientes, novas pessoas com essa doença associada à obesidade. Isso a gente precisa entender para combater. Acho que essa é a ideia. E o que fazer de fato quando a gente pensa, Rafael? A gente sabe, né, que o trabalho do endocrinologista, né, que é a sua especialidade e extremamente renomado na cidade e na sua competência, o que fazer com essa doença, principalmente, nós vamos falar da obesidade, do diabetes, não tem como a gente dissociar, né? Então, o que fazer hoje para que a gente tenha um sucesso em relação ao tratamento dessa doença ou à promoção de saúde? Eu nem diria prevenção, mas promoção de saúde para que isso não aconteça nessa população tão desinformada. O que você pensa de técnicas, de atitudes, de estudos e de atividade até multi, inter e transdisciplinar? Então, eu acho que a gente tem que entender o que é essa doença, né? Então, o diabetes é uma das doenças mais comuns. Eu sou professor, né, na universidade e eu digo para os nossos alunos assim, independente da área que for atuar, diabetes vai estar no meio. Vai atender pacientes com diabetes. Independente se eu for para cardiologia, então, né, tem toda a relação com diabetes, mas se eu for até para uma área cirúrgica, o teu paciente pode ter diabetes, vai ter alguma porcentagem, vai ter. Porque hoje, assim, 1 em cada 10 indivíduos tem diabetes. Nossa! Né? E daí, percentual muito grande, isso, né? E aí, voltando um pouco, antes da gente falar do tratamento em si, né, 50% das pessoas que têm diabetes não sabem que têm diabetes. E nem imaginam por sinais e sintomas. Sim, porque justamente o diabetes tipo 2, né, que 95% dos pacientes com diabetes têm isso, e explicando, o diabetes tipo 2 é aquele paciente que tem resistência à insulina, ele produz insulina, mas é que está bem relacionado à obesidade, ele não consegue aproveitar esse importante hormônio, está associado à história familiar, à obesidade, enfim. Né, esses pacientes, a maioria são assintomáticos, e o diabetes é uma doença traiçoeira, porque não traz sintomas enquanto não está muito ruim, ou com altos índices, né? Ou quando, infelizmente, já tem as complicações da doença. Então, saber diagnosticar, saber entender, explicar e a pessoa procurar faz sentido para poder depois pensar em tratamento. Porque vem muito antes de tratar, a gente fazer e explicar o que é essa doença. Muito importante, né? Você acredita que as políticas públicas deveriam ser mais incisivas em relação ao processo de promoção de saúde para evitar
essa epidemia? Certamente. Nós temos políticas públicas, né, para obesidade e tudo, mas se a gente sair do diabetes e ir para a obesidade, que é o principal fator de risco, hoje o tratamento na rede pública é muito sutil, né? Nós não temos acesso à nutrição para todo mundo. Deveríamos ter, é importantíssimo. Que é a base, então, o tratamento do diabetes e da obesidade é multi, né? Não tem como não ser, né? Poucas pessoas têm possibilidade para acesso à educação física. Atividade física Às diária. vezes a gente acha que é só mandar caminhar e não é assim, precisa de uma orientação. Com certeza. Né? Daqui a pouco a pessoa pode se machucar. Ou pode ter uma hipoglicemia. Se você já usa insulina. Ou então aquele paciente, ele trabalha às vezes 2, 3 turnos, ele não tem tempo para essa organização, então é tudo muito mais amplo. E pensando depois no tratamento da obesidade em si, nós não temos grandes opções até farmacológicas na rede pública. Então precisamos pensar nisso. Né? Felizmente isso vem evoluindo. Falando no diabetes, os tratamentos eles estão sendo incorporados, nós temos bons tratamentos hoje disponíveis, com novidades, né? Mas ainda assim isso é muito no farmacológico. Sim. Né? Falta o resto, que é a base. Né? Então, nós temos um ambulatório do especialista, do endocrinologista, mas nós não temos a nutrição junto na maioria dos serviços. Né? Nós não temos educador Mas o que é físico. diferente aqui na Universidade Franciscana, né? Nós temos que lembrar que a Universidade Franciscana proporciona há muitas custas, né, em relação a isso. Nós temos 3 dias de atendimento concomitante, né? Sim. No meu ambulatório, que tem a nutricionista Elisângela, que é excelente do curso a professora Elisângela Jacopo. É visível a diferença quando ela entrou. Olha só. A mesma coisa o professor Luiz Alberto fala quando a gente trabalha às terças e quintas, todas as manhãs, e a gente verifica que uma mudança muito pequena daquilo que você chama sempre, Rafael, da alimentação de raiz, aquela comida simples. Então a gente nota necessariamente que o paciente ele vem de vários locais, né? A gente sabe, né, nessa atenção secundária ele vem de todas as localidades, né? Então a gente verifica que com uma simples modificação na alimentação você já melhora. Quando você vai verificar aquele exame laboratorial, você já vê uma diferença. Sim, nós tivemos pacientes que conseguimos inclusive tirar a insulina. Gente, que maravilha! Não é a regra, não é a regra, a gente tem que ficar bem claro que não é simplesmente para tudo, mas tivemos poucas situações, mas algumas que já dão, né, já mostram um parecer que às vezes a gente está indo longe demais e o básico tem que ser bem feito, né? Olha só, minha gente, eu sempre coloco isso, a nutrição trabalhando não somente com a endócrino, né? Nós vamos falar em todas as bases, todas as doenças e como o processo. Eu sempre falo em processo de promoção de saúde, que o alimento ele promove a saúde. A gente fala muito em prevenção é um rastreio, né, que a gente faz. E não dá pra gente colocar no momento muito... que nós estamos rastreando uma doença, a gente já não está fazendo prevenção primária, né? Sim, prevenção secundária, porque ele tem que estar quem já tem doença. Então, prevenção primária é muito antes disso, que é aquela pessoa que não tem as doenças, né? E que nós vamos promover, né, então, condições de saúde que ela não desenvolva, né? Que ela tem, então, um fator de risco, que a gente lute contra o fator de risco, né, nesse ponto. Né? Então, prevenção primária e secundária, ambas são importantes. A secundária é o diagnóstico para a gente também não atrasar esses diagnósticos, fazer o tratamento, mas a primária ela tem que ser feita. Né? Com certeza, com certeza. Quando a gente fala, pessoal, em prevenção primária, é nas unidades básicas de saúde, é naquela consulta que ela deve acontecer em todas as fases da vida, desde o preparo para uma gestação, os primeiros 1000 dias da criança, a primeira, segunda infância, no processo educativo relacionado à alimentação. Isso aí é base. Vem da onde, Rafael? Da família. Tá? Então, esse processo educativo ele é bem importante quando a gente fala nesse processo de promoção de saúde. Rafael, o que é mais gritante? Agora eu vou perguntar da sua prática clínica em relação ao diabetes. Quando você fala, quando ele já vem com algum sintoma bem característico, nem sempre. Ou não? A maioria vem sem sintomas por um exame que fez ao acaso, tem alteração e daí é encaminhado ou procura, né, por conta, enfim, já fecha critérios de diagnóstico para o diabetes. Né? Como eu falei antes, assim, a maioria dos pacientes eles não têm sintomas e aí vem o problema, porque ele só vai procurar muito tarde. Claro que tem aquele paciente que nos procura muito tarde.
que é aquele paciente ou pela hiperglicemia, né, a glicose muito alta, que começa com urinar muito, muita sede, perdendo peso, mas sem se cuidar, então não é aquela perda de peso intencional. É, né? com um plano de alimentar adequado. Não é isso, né? É aquela pessoa que vai emagrecendo e até acha que às vezes tá bom, né? Ó, tô reduzindo peso. Para aí, se não tá fazendo um cuidado, tem coisa errada, né? Sim, a soma sim, não, com o certeza. cálculo não fecha. Então o que a gente chama de redução de peso não intencional, né? Que ele vai reduzindo peso e muitas vezes isso é o diabetes descompensado, porque ele é catabólico, ele quebra músculo, quebra gordura, mas é um emagrecimento não saudável, né? Sim, Desidratação, porque dá muita urina, né? Urina muito. Pelo então, excesso de açúcar. Pelo excesso de açúcar no sangue. Então, os sintomas, esses são aqueles bem descompensados. Mas pior que isso é aquele paciente, por exemplo, que perde a visão. E daí já tem uma já tem uma hemorragia intraocular, né? Já está uma doença já avançada, ou ele está com muito inchaço e ele já tem uma doença renal associada ao diabetes, ou ele infarta. Há complicações. Né? Tem uma dor no peito, vai no hospital, está infartando e daí vai ver a glicose, está lá em cima. Tem diabetes, não sabia. Ok. Rafael, nós vamos para o segundo bloco agora e vamos falar em processo educativo. A alimentação, a visita ao endócrino, a visita a qualquer outro profissional que possa fazer essa promoção de saúde. Até daqui a pouco. Voltando aqui ao programa Coma Bem, nós estamos aqui hoje com o Dr. Rafael Macri, endocrinologista, que trabalha muito com diabetes e obesidade. E é nosso parceiro na nutrição também, ou nós trabalhamos junto de alguma forma. Rafael, como você fala sobre a questão da doença, como ela acontece? Nós falamos que é uma epidemia porque nós temos muita gente, não é no Brasil, é no mundo. Será que a alimentação está diretamente relacionada a isso? Com certeza. Né? Hoje, o diabetes tipo 2 e obesidade, em conjunto, é uma doença multifatorial que tem relação alimentar desde a história da pessoa, então a história familiar é bem importante, né? O quanto essa pessoa aprendeu a comer, porque a gente fala muito que a infância faz toda a diferença na vida adulta. A primeira e segunda infância. Então vai fazer, né, todo o hábito vai se criar ali, o ambiente, e o ambiente que se cria, né, que se constrói na próxima família, quando ela casa, ela vai ter esse contato. Isso se coloca dentro daquele que a gente fala ambiente obesogênico, que pode levar ao diabetes. Isso, né? Tem um ambiente obesogênico, ou seja, a tendência à obesidade, uma cultura de alimentação não adequada, né? Que leva, e a resistência insulínica, né? Que é o mecanismo do desenvolvimento do diabetes tipo 2, está associado à obesidade. Então, se tu tem um ambiente obesogênico, isso vai se encaminhar. É claro que existe o ambiente, existem questões genéticas, né? Existem questões, outras doenças têm correlação, uso de medicamentos, então tudo isso. Mas quando a gente pensa em alimentação, né, nós temos todo esse ambiente obesogênico. E aquele indivíduo com uma história de ambiente obesogênico desde a infância tem um risco muito maior. Qual seria, quando a gente fala que a ascendência, né? Ele tem essa ascendência, tem familiares com essa questão genética, como é que ele pode, digamos, suprimir isso sabendo, com o processo educativo, com a alimentação, com a visita ao endocrinologista, sabendo que existe esse fator genético, o quanto isso tem de valor no desenvolvimento da doença se meus pais tiverem, meus avós tiverem? O diabetes tipo 2 é uma doença de várias maneiras, né? Nós tentamos dizer que um diabetes tipo 2 é uma doença, mas ela não é. Tem vários tipos, tem pacientes que têm uma evolução mais rápida, inclusive para necessidade de insulina, então, né, um tratamento mais avançado, tem indivíduos que vão ficar bem mesmo até não se cuidando, isso fica bem entre parênteses, mas parece que é uma variação, né, de tudo isso, mas eu sempre falo assim, a gente tem fatores modificáveis e não modificáveis, né? Os não modificáveis, eu não consigo fazer uma genética, mudar a genética da onde eu vim. Do passado não tem como, mas os hábitos sim, são modificáveis. Então, a gente consegue ver que os hábitos modificáveis conseguem sim, né, interferir muito no que vai acontecer. Eu digo assim, quem tem a genética tem uma lâmpada, né? Um abajur com uma lâmpada. Agora, ligar essa lâmpada
É tua escolha. Depende. E isso tem a ver com o que nós trabalhamos hoje com a epigenética, né? Então eu trago isso e daí os fatores ambientais, meu estilo de vida de alguma forma pode aumentar, fazer com que isso surja com mais rapidez ou dentro dessa epigenética eu posso modificar isso? É possível? Então, sim, a epigenética ela demonstra que tem aquilo que nós adquirimos ao nascer, né? Mas o ambiente pode ter influência. Então, existem disruptores endócrinos, né, que estão muito associados a industrializados, organofosforados, que podem fazer essas diferenças. Os fitalatos. Né, tudo isso. Também, assim, a questão da infância, de novo, né? Exposição a alimentos ultraprocessados, gorduras, carboidratos muito refinados, causa imprint cerebral para esse paladar no futuro. Né? O hipotálamo ele fica inflamado, o hipotálamo é o centro do apetite ali, onde tem o controle. Né? Parece que essas pessoas têm uma tendência a uma alimentação, um paladar mais obesogênico porque foram expostas no início. O tecido adiposo, os adipócitos, né, célulazinhas de gordura, também são metabolicamente ativas, então produzem hormônios que estarão atrelados a isso. Então todos esses mecanismos eles vão ser influenciados. Né? E isso ao longo da vida tu vai adquirindo essas alterações, né? E é possível mudar, né? É possível mudar esses hábitos modificáveis, no caso a alimentação, para tentar reduzir esse dano. Né? Hoje a gente entende, a gente fala muito também de microbiota intestinal. Né? Sim. Então, tem relação. Aquele bioma importante para isso, né? Muitos hormônios estão associados ao intestino. Inclusive hoje o que tem de mais moderno do tratamento farmacológico do diabetes, tirando a insulina, mexe em hormônios gastrointestinais, né, que são os efeitos incretínicos, que é o termo, né, científico, assim, que tem toda a relação e que hoje está tendo uma aceleração no conhecimento da ciência, né, nessa linha. Então, nós temos muito a aprender, mas já sabemos bastante para tentar combater essa pandemia aí. O que fazer, Rafael, diante do que você falou, eu acredito que a tensão, que nós já falamos anteriormente no bloco anterior, a gente fala nessa tensão básica, né? Mas eu acredito que o processo educativo, como você fala, família. Se eu sei que existe isso, e daí a gente pensa no açúcar, como é que uma criança tem acesso a esse tipo de alimento? Nenhuma criança em sã consciência, com os seus 2 ou 3 anos, nunca comeu um alimento desses que você acabou de colocar, que são os ultraprocessados, nunca comeu, ela não vai ao mercado e quer aquilo ali. Então, eu digo que o processo educativo, quando se fala em diabetes e obesidade, está na família, está na gestação dessa mãe, de proporcionar por meio do líquido amniótico essa questão do flavor, então as verduras, legumes, e não fornecer à criança. Mas eu não entendo, às vezes, Rafael, a gente briga, né? As meninas estão aqui, né? A Camila e a Lavínia, que são da nutrição, a gente briga muito com defender o Guia Alimentar da População Brasileira, que é um material educativo fantástico para não se ter essas doenças crônicas, né? Mas nós lutamos contra a indústria, Rafael. E o que fazer para isso? Aí eu tenho a mesma, eu só vou finalizar, a mesma indústria que faz esse alimento é a indústria farmacêutica também, é detentora desse poder. E aí a gente fica meio com as mãos atadas. Educação, né? Então, realmente, obesidade, diabetes tipo 2, essas doenças que interferem em estilo de vida, ao meu ver, são as mais desafiadoras para o paciente, para o profissional, porque a nossa luta é grande contra gigantes, né? Gigantes que estão contrários à doença, né? Nem citar nomes específicos, marcas, não é essa situação, não é isso. Mas é a questão de nós pensarmos assim, socialmente, né? Socialmente é difícil não envolver alimentação. Sim. Né? E ninguém se reúne numa festa para comer maçã. E ninguém se reúne para ler um poema, né? Simplesmente. Não mais, né? Não. Talvez seja um equivalente ao tabagismo no passado, que tinha muito lobby, né? O tabagismo bonito, era chique, né? Ninguém se pensava na doença respiratória, enfim, aquilo. Hoje nós temos, será que um refrigerante é o novo tabaco? Provavelmente. Né? Será que então tem situações que a gente está lutando agora para isso, porque a pressão, né, do ultraprocessado, do alimento às vezes mais barato, mas que tem também
paladar, né, gorduras, palatabilidade. né, gordura trans, gordura saturada, um monte de coisas, né, para atrair, né, faz com que isso aconteça. E voltando ali à tua fala da criança, a criança de 1 ano não vai no mercado sozinha comprar isso. Sim, com certeza. Né? Com certeza o processo educativo. Então tem que começar do zero. E assim, às vezes, é incrível, porque eu mudei bastante, sabe, a minha vida. A tua vida alimentar deve ser muito boa também, porque já me falou, né? Às vezes a gente não consegue compreender o que é comer mal quando a gente não vive isso. É muito estranho. Mas às vezes eu já tive situação de pacientes assim, não, eu sempre como os alunos, né, atendendo lá no ambulatório, não, ela come bem, né, não come ultraprocessados, beleza, tu vai ver a história da pessoa, o ultraprocessado, ok, a gente tá falando dele, mas assim, às vezes um refinado não quer dizer que seja um ultraprocessado mas faz tão mal quanto. E a história daquela família, do interior que come, né, aquela bolacha de maisena pintada todos os dias no café da manhã, né, para aí. Né? Banha direto. Que come aquele tudo. Omelete de manhã com banha, né? Que frita as coisas com banha. Isso, então assim, o entender o que é a realidade é bem diferente, né? E às vezes a pessoa dizer eu como bem é porque ela sempre comeu assim, então para ela é bom. E de fato é uma comida natural. Só que o índice calórico, né? A cultura alimentar vem dessa forma. Então varia. Mas, Rafael, hoje nós temos alguns tratamentos, e nós falamos anteriormente, que a indústria farmacêutica está aí para auxiliar, não como cura, de jeito e maneira nenhuma. Então nós temos alguns eu vou falar de dois para não ser tendenciosa. Por exemplo, nós temos o Ozempic, nós temos o Mounjaro hoje, né? Então nós temos esses dois, são análogos do GLP-1, né? Então, o que isso pode auxiliar, por exemplo, num paciente que de alguma forma não consegue mudar o seu hábito, porque tem que mudar hábito, mas você tem que ajudar de alguma forma para que a pessoa tenha um pequeno... Eu não estou colocando aqui que as pessoas devem usar medicamento, de jeito e maneira nenhuma, mas nós temos aqui o Rafael para falar rapidamente sobre isso. Então, assim, nada substitui um estilo de vida saudável. Comida boa, atividade física. Mas também nós não podemos não usar as medicações quando elas estão indicadas. Sim. Né? O diabetes, ele tem doença, quando o paciente ele tem o diagnóstico da doença, ele já perdeu muito tempo, né, da reversão, de conseguir evitá-lo. Então ele já tem a doença. Sim. Existe a reversão do diabetes hoje, existe esse conceito, que é uma redução de peso expressiva com uma mudança de estilo de vida importante que ele fica sem fármaco. Essa é a reversão, né? Que é difícil. Isso para nós é um presente muito grande, né? Mas em termos dessa linha de tratamento hoje, né, dos agonistas do GLP-1, em tradução, são hormônios, né, análogos de hormônios que interferem no apetite, no controle metabólico, são bem interessantes, eles estão aí e são uma grande cartada. Infelizmente, financeiramente não é acessível a todos, mas são medicamentos assim que conseguiram mudar a história do diabetes. Diabetes, né? E obesidade? E obesidade, né? Esses citados, né, o Ozempic e o Mounjaro para diabetes, tá? Nós temos fármacos, eles mesmos em outras doses para obesidade, para controle da obesidade, né, que é uma doença associada. Mas eles modificaram porque existe a ideia também de não só controlar a glicemia, né, mas reduzir morte cardiovascular. Então hoje nós conseguimos com os fármacos reduzir a chance de morrer do coração quem tem diabetes. Pelo diabetes. Né, além de todo o cuidado. É claro que ele não substitui a mudança do estilo de vida. Jamais. Tudo junto. Tem algum efeito? Tem, mas é bem menor do que em comparação àquele paciente que tem uma vida, um estilo de vida saudável e usa a medicação. Daí, o combo está completo. Que maravilha. Pessoal, falando aqui com o professor doutor Rafael Macri aqui, a gente fica extremamente gratificada pela tua presença aqui, Rafael, e tentar explicar de uma forma muito simples que estilo de vida pode modificar a qualidade de vida e até mesmo a longevidade. E por isso que nós estamos aí, não é, Rafael? Vamos trabalhar para isso, né? Rafael, muito obrigada pela sua presença, colocando aqui que o estilo de vida, essa ação inter, multi e transdisciplinar em relação à saúde podem fazer muita promoção de saúde e muita prevenção. Muito obrigada pela sua presença. Programa Coma Bem. Até o próximo.